Inveja, o sentimento que todo mundo tem, mas finge que não tem. Você já se sentiu incomodado com o sucesso de alguém, mesmo que por um breve momento? Fala a verdade, sim ou não? E o que é a inveja? E por que negamos que sentimos? Que tal falar sobre isso? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Richard, apresentador aqui do canal. Então, eu vou falar sobre isso. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse sentimento, inveja. E é um sentimento que, na minha opinião, todo mundo sente, incomoda e muita gente, né? E nesse vídeo nós vamos ver o que significa, né? O que é de fato a inveja, como identificar, na verdade, como diferenciar de alguns outros sentimentos que podem até parecer que são idênticos. E às vezes a gente diz que está sentindo outra coisa para não assumir. E a gente vai ver também por que nós negamos sentir esse sentimento tão mal visto pela nossa sociedade. E se você gosta desse tipo de assunto, não se esqueça de se inscrever com o sininho ativado, dar o like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam participar conosco dessa nossa discussão. E como é um assunto assim bem polêmico, bem complexo, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Então nós vamos falar do que é esse sentimento. Separei aqui 4 motivos por que negamos sentir inveja. E o último eu posso adiantar para vocês que ele é bem controverso. Então fica até o final para você não perder. Bom, a primeira consideração a ser feita é que a inveja é um sentimento humano, até muito comum, apesar das pessoas sempre negarem, ou quase sempre negarem. Então vamos desmistificar um pouco esse sentimento. Então, primeiro, o que é? E a inveja é um sentimento negativo que surge quando a pessoa se sente mal vendo alguma coisa boa acontecer com outra pessoa. E é aquela sensação amarga de por que ele tem isso e eu não tenho. E muitas vezes a inveja vem com o desejo de que o outro não tenha aquilo e despertou o incômodo na gente. Então, para ficar mais fácil, vamos tentar diferenciar. Inveja e admiração são coisas diferentes. Então, admiração é positiva. Quando a gente admira alguém, a gente reconhece o valor do outro. E reconhecendo esse valor, a gente entende por que ele conquistou, né, aquilo que seria o objeto da inveja. E isso até nos inspira, nos dá vontade de também lutar, de correr atrás para conquistar. Não tem ressentimento, tem respeito e vontade de crescer também. E por que nós estamos falando da admiração? Porque algumas pessoas sentem inveja e falam que na verdade estão sentindo admiração. Outra coisa que às vezes é confundida com a inveja é o ciúme. E o ciúme está mais ligado ao medo de perder alguém ou alguma coisa. Alguma coisa que a gente já tem, como uma relação, tensão, amizade. É um sentimento de posse. Diferente da inveja, que é mais sobre ter o que o outro tem que a gente não tem. Então, resumo da ópera: inveja, queria que ele não tivesse isso. Ciúme, tenho medo de perder isso que é meu. Admiração, que legal isso que ele tem, quem sabe um dia eu também não terei. Aproveita, gente, deixa aqui nos comentários alguma situação que você claramente percebeu e sentiu inveja de alguém. E pode ser sincero, sem julgamento. E se você conhece alguém invejoso, também deixa aqui nos comentários. Claro que você não vai colocar o nome para poder não expor ninguém. Mas é pra gente saber, sobretudo, como é que você lida. Em algum momento você se deparou com alguém invejoso. E você vai ajudar muita gente quando você contar a sua experiência. Agora que a gente já sabe como é que diferencia a inveja de alguns outros sentimentos, vamos ver por que nós negamos que sentimos a inveja. Primeiro, porque a inveja carrega uma carga moral muito negativa, né, na nossa sociedade. Ninguém quer ser visto como invejoso. Porque socialmente, falando, isso é associado a uma pessoa que é amarga, que é mesquinha e é até maldosa. E eu separei aqui 4 motivos, eu considerei assim os principais, que fundamentam a negação. Por que a gente nega e está se sentindo inveja? Vocês vão se surpreender. Primeiro, vergonha e a nossa imagem social. Sentir inveja é admitir que o outro está numa posição melhor que a nossa. E isso machuca o ego. Muita gente prefere negar do que assumir que se sente inferior ou incomodado com o sucesso alheio. Lembrando, se sentir inferior não significa que você é inferior. Segundo motivo, medo de julgamento. No mundo onde a gente vive em vitrines, as redes sociais, por exemplo, admitir um sentimento feio como inveja pode gerar muita rejeição. E as pessoas sempre pensam assim: se eu disser que estou com inveja, vão pensar que eu sou um mau caráter. Ninguém quer isso. Terceiro, que é uma coisa que a gente fala em praticamente todos os vídeos: falta de autoconhecimento. Às vezes a inveja vem disfarçada. A pessoa sente raiva, desprezo ou até tenta desmerecer o outro. Mas na real, é inveja mal resolvida. Sem um olhar sincero
sincero para dentro de nós, a gente nem percebe que está sentindo isso. Quarto, autoimagem positiva. A maioria de nós quer se ver como alguém evoluído, do bem, não é? A gente se sente bem, né? Achando que a gente é tudo de bom, que nós somos boas pessoas. Não tô falando que a gente não é não, tá, gente? Mas a gente precisa, né, dessa autoimagem positiva. E admitir que tá sentindo inveja quebra essa narrativa interna. É muito mais fácil negar e fingir que é uma crítica construtiva, né? Ou é a minha opinião, né? Agora, para concluir, gente, esse primeiro vídeo, admitir a inveja, gente, não é fraqueza, é maturidade emocional. Quando a gente reconhece que tem, que sente, seja eventualmente, seja com uma certa frequência, fica mais fácil da gente buscar a solução, a transformação, a mudança, né, desse sentimento. Se é que isso nos incomoda, a gente tem que ser sincero com a gente também. Na verdade, o ideal é usar esse incômodo para quem tem como combustível para a mudança, para o crescimento, ao invés de deixar isso virar um veneno por dentro. Porque a pessoa invejosa, por mais que ela acha que não, ela acaba sofrendo muito. Sem contar que, inevitavelmente, as pessoas vão perceber, as pessoas percebem aquilo que a gente sente. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de expressar, e às vezes, para não criar confusão, não criar briga, a gente acaba não dizendo. Mas as pessoas percebem, né? E às vezes o outro também percebe que a gente está sentindo inveja, e às vezes não vai dizer, mas a gente prefere se enganar. E essa é a grande questão. Por que nos engana? Por que a gente não dá conta de alcançar essa maturidade emocional que a gente já colocou aqui no vídeo, para que a gente possa, já que isso nos incomoda, trabalhar e promover essa transformação dentro da gente. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like pra gente, compartilha, para que esse projeto possa crescer e melhorar cada dia mais, tá? Eu quero agradecer imensamente a quem assistiu até aqui. Até a próxima.